Até onde eu me lembro, quem deu início ao processo educativo aqui em Queimadas foi Dr. Elzio, em primeira mão, e Dr. Abreu Filho também, que era juiz de direito na comarca. Daí, em seguida, a nós, a mim, Silene, e a minha mãe, Brandina Moreira Silva, quem veio trazer o nosso conhecimento e nos incentivar a que eu fosse estudar foi Eduardo, do espanhol, né? Que veio, se interessou, e logo em seguida Dr. Guedes também veio e deu acesso, e pediu que a gente se comparecesse, a mamãe fosse às reuniões e tal, e assim foi feito. E eu estudei por alguns anos na Escola Comercial José de Alencar, que funcionava na Praça da Bandeira, onde era o antigo açougue. E, bom, prosseguiu por alguns anos, tendo como professor também a professora Antonina Rego, que além de ser professora, amiga, vizinha, a gente nos dávamos muito bem. E aí prosseguiu por alguns anos. Depois, eu desisti de estudar. Inventei de casar e aí desisti de estudar. Mas passavam alguns anos, eu fui contratada primeiro pela prefeitura, no prefeito atual era Jonga. Trabalhei por um ano como auxiliar administrativo. Depois de um ano, Ivani Lantier foi que deu entrada e se esforçou muito para que saísse o meu contrato pelo Estado, e saiu. Aí eu trabalhei 23 anos no Colégio Municipal de Queimadas pelo Estado, com Sônia como secretária, Ivani diretora e professores seguintes, né? Depois dos 23 anos, eu me transferi para a escola Alda Martins. E fui trabalhar lá, que a diretora era Rita Salles. Completei meu tempo de serviço lá. Foram mais 7 anos lá. E aí foi quando surgiu a minha aposentadoria. Daí, diante disso, todos veem, podem ter conhecimento, que foi Dr. Elzio, o iniciador, com o Dr. Abreu e os demais professores já citados, que deram continuidade à educação em Queimadas. Nós tivemos Dr. Elzio, que foi professor de latim, teve Eduardo foi professor de francês, teve a professora Ivani Lantier, era matemática, português, eu não me lembro bem quem foi o professor de português. História, Dr. Guedes, vai levar com a história. Antonina, eu também não me recordo a disciplina dela. E os demais, que eu já citei o nome, todos, também eu não me lembro bem assim a disciplina. Todos trabalharam com muita capacidade e dedicação, que era o mais importante na época para todos nós, era a dedicação de cada um, porque não funcionava assim uma remuneração para eles. Eles faziam de boa vontade, de coração, de amor a essa terra, é o que a gente entende, porque eu pelo menos entendo. A reforma do prédio onde funcionou a Escola Comercial José de Alencar foi uma luta árdua para eles que estavam à frente, porque teve que mover toda a comunidade, pedindo ajuda de uns, que alguns davam dinheiro, outros davam cimento, outros davam pedras, outros colaboravam com a mão de obra. E assim foi que conseguiram modificar aquele espaço que estava muito estragado, muito ruim mesmo, não tinha condição de funcionar uma escola ali. Mas eles conseguiram através de luta e grande luta. Quando conseguiram e foram inaugurar, alguém que representava Queimadas e na educação como ninguém, a professora Ceci Souza. Ela é quem cortou a fita de inauguração lá, onde foi muito e muito aplaudida. E nessa época de José de Alencar, foi que chegou aqueles alunos novos que estão no livro de Nonato Marques. Por isso que eu lhe disse que não me lembro.
Porque o José de Alencar já eram 2 salas. E no nosso aí, que era apertadinho, era 3 filas de carteiras. Ginásio livre de Queimadas. Ele mandava a gente escrever assim nas provas. E os homens eram Abimael Marques, era Moisés Marques, é os que eu estou lembrado, Deraldo Dias, Donato Andrade, Mainar Lírio e mais alguns outros, e inclusive meu irmão, José Reinaldo de Araújo. E tinha outros que muito poucos, que vieram aquele tanto que está ali naquele livro de Queimadas, já foi lá na outra escola, por isso que eu disse que não soube lhe informar. As mulheres, como eu lhe citei, Vasti, que era uma aluna aplicada, não está ali. E Tamaria, eu não me lembro se está, era também. Aida Ferraz, que era mãe de família, tinha vontade de estudar, de crescer, tinha juízo na cabeça. Logo, quando ela frequentou ali o ginásio livre, ela não chegou nem a ir para a escola José de Alencar. Ela foi para Salvador estudar e lá se formou, entendeu? Sem dificuldade, assim, se formou no instante, porque o ensinamento era seguro. E aí, quando foi para José de Alencar, aí já tinha ido embora, Dr. Gui, que o homem ensinava para ninguém botar defeito. Ele botava assim a matemática na cabeça da gente. E era uma matemática adiantada, viu? Aí, na hora de ir embora, eu dizia, Dr. Gui, eu não entendi bem. Aí tá complicado esses colchetes, esse negócio da porcentagem. Aí tô entendendo, mas não é muito. Ele dizia, Antônia, na próxima aula, quando eu vier dar a aula seguinte, eu vou recapitular isso aí para você, até você aprender. Teve uma vez que ele veio 3 vezes até eu aprendi o que eu queria aprender. Eu era muito curiosa. Esse não sai da minha mente nunca. E Dr. Elzio, porque além dele ser rigoroso, ele foi quem teve a ideia de botar Queimadas na frente. Agora era rigoroso. Nada estava bom para ele. Ele não dava um 10 a ninguém. Era de 9 para baixo. Dr. Elzio chegou aqui para ser promotor de justiça na época que o Dr. José Abreu chegaram, 2 pessoas simples demais. Então o Dr. Elzio começou logo um centro espírita e logo achou que Queimadas precisava desse colégio. Então, o que é que ele fez? Aquilo que eu já acabei de falar nesse ano. Então ele foi um baluarte, uma pessoa que foi criado, que os pais dele tinham um colégio em Salvador, esqueci até o nome do colégio agora. E ele foi bem criado, tinha conforto, não sabia o que era pobreza. E chegou aqui, viu a pobreza da cidade, viu a necessidade de um ginásio. E aí foi trabalhar em cima do ginásio. E fez todo o esforço que se podia fazer nas portas, pedindo. Ele fazia dramatização para a gente representar, para tirar dinheiro, sabe como é? Fazia umas feijoadas, e parece que uma vez foi naquela farinha. Tudo isso para a gente tomar gosto e ir trabalhando pelo colégio, para fundar o colégio. Então foi um dos maiores baluartes de Queimadas para ter um ensino, esse ensino. Sabe, vai ter um ginásio aqui, chamava de ginásio. Vai ter um ginásio aqui, o promotor vai abrir o ginásio. Aí... E o incentivo para a senhora estudar veio através do professor, do doutor Eduardo, né? Eduardo Prieto, não é isso? O que era espanhol, né? Ele que incentivou, né? Aí tive que fazer um teste, né? Teste de admissão. Exato, uma admissão. Passei. E aí... Foi estudar. Exatamente. Ele era muito amigo do meu pai. Meu pai não tinha condições. Aí, e eu doida para estudar e tudo. Meu pai, menina, eu não posso. Aí ele, olha, não se preocupe não, que eu ajudo a menina aí. E aí ele foi quem me ajudou. Espanhol que tinha aqui, espanhol, Eduardo Prieto. Eduardo Prieto. Não era da Espanha, da Espanha. Isso. Aí, nós não tinha condições, meu pai não tinha condição, então ele quem me bancava, como diz o outro. Pagava mensalidade, tudo, né? Então eu tinha meus professores, tinha a professora Ivani,
professora de Naí, professora de Ginha. Era professora. Dessa turma do primeiro ano da minha turma. Eu sei. Silene, esse povo, né? Que estudou com a senhora, né? Comigo, é. E já, Mainá já era do segundo ano, Mainá, Heraldo Dias, outros mais eram da segunda série. Aí já era o Guedes, era esses homens que sabia mesmo. E aí a matéria que eu mais gostava, e por sinal era bem fraca, era matemática. Era a professora Ivani. Era boa matemática. E começamos no posto de higiene, ali, vizinho ao Santa Bernadette. Aí depois de um ano ou dois, eles resolveram a construir o ginásio, né? Aí foi ao prefeito, que era Mário Santana, ele doou o açougue antigo, ele chamava açougue velho, o açougue. Mas não tinha, o telhado já tinha caído uma parte, e era só o salão. Aí o doutor Arlindo, que era professor também, do INCRA, doava o carro, a gente fazia feijoada, não sabe, se reunia todo mundo com o doutor Elzo, saía na rua, pedia assim a doações, aí fazia as feijoadas e os alunos vendiam 2 pratos. Cada aluno era obrigado a vender 2 pratos. Agora os 2 pratos, aí o doutor Arlindo dava o caminhão do INCRA, aí a feijoada ia ser na farinha, lá por lá da casa do Zé Louro. Não tinha o açude da farinha? Aí levava os 2. Agora a gente levava 2 pratos, garfo, tudo, você só ia você. Agora todo o material, o garfo e os pratos, cada um levava de seus clientes. E teve gente que ajudou com doação, né? Deu cimento, outro deu pedra. Aí começaram a ajudar, aí nós fazíamos isso, compraram, o doutor Elzo comprou tijolo lá no Jacurici, se reuniam todos, aí iam buscar o tijolo no carro, aí dividiu, fez as salas, 2 salas, né? Fez as 2 salas e aquela pequena que é Veraldinho no final, ele até era tabelião, naquela sala da frente, que tinha uma porta, agora só era um salãozinho assim, que era a secretaria. E o lado de Zé Salles era aquele corredor. Mas lá no fundo ainda não tinha construído, ficou, porque no dinheiro não tinha, né? Só tinha uma sala por enquanto, que ia fazer admissão. Aí nós fizemos o exame de admissão, né? De admissão, aí fomos para a primeira série. Aí botou o nome, Escola José de Alencar. Escola Técnica Comercial, Escola Técnica Comercial José de Alencar. E os professores, o senhor se lembra de quais? Os professores, Dr. Guedes, que trabalhava no Horto Florestal, era professor de português. Dr. José Abreu, filho, era professor de História do Brasil. O Dr. Elzo era de História Geral e Filosofia, que nós estudávamos, e latim foi cá no ginásio de cá, quem que deu latim. Depois veio Eduardo Prieto, professor de inglês, de francês. Depois Dinaí Torre, professora de geografia. E Santinha Rego, eu não sei, só me lembro que o nome era Santinha, mas lá tinha o nome certo, que era apelido. Santinha Rego era de caligrafia. Na escola técnica tinha caligrafia, não sabe? O zelador era quem abria e fechava, era seu Zuca, o pai de Silene, era o zelador. Qual foi a matéria assim que o senhor mais gostou? O professor que o senhor mais
assim, admirava, mais exigente, o que o senhor mais gostou? Quem foi? Eu, de Doutor Abreu, eu gostava muito de história, né? Até hoje eu gosto de história do Brasil. Me lembro muitas coisas da história do Brasil, porque eu gostava muito de história. Agora, matemática, tinha um professor de matemática, Dr. Gui, que fez a estrada do Riacho, de aqui para Santa Luz. Ele morava na casa de Sônia, era professor de matemática. Esse sonho de ter um ensino secundário, ele foi interrompido, né? Porque a escola fechou. Porque era R$250.000 que a gente pagava, os pais pagavam, né? Mas com a continuação foi poucos alunos, não deu. Quando chegou na terceira série, precisava de máquinas da datilografia, né? Porque na escola técnica ia ter um professor sobre datilografia, que o ginásio lá, Dom Bosco, que era dos pais dele, Dr. Elcio, era escola, era comercial. Ele seguia os estatutos de lá. Quem que o senhor acha que foi decisivo, assim? Quais pessoas o senhor destaca como sendo decisivas para o surgimento do ensino secundário em Queimadas? Dr. Elcio e José Abreu Filho, né? Isso. Que foi o primeiro juiz e o primeiro promotor, que hoje tem as ruas, foi em homenagem a eles. Dr. Abreu morava na casa de Luiz e Dr. Elcio morava na casa de Guilherme. Vão escrevendo aí, porque não tem no livro. Aí a gente tinha o que ele ia dizendo, a gente ia escrevendo, porque no livro ele ultrapassava o que tinha no livro. Ele ensinava latim também, mas o latim foi aqui, já no posto. Agora o francês foi com o filho menino, o genro, Eduardo Prieto. E o senhor me falou aí dessa prova que o senhor lembra até hoje. O senhor falou aí que se não considerasse o nome, né, na grafia correta da língua portuguesa, o senhor tiraria 8 na prova de história, não foi isso? Foi. Então. Mas o senhor se lembra da prova até hoje? Lembro até hoje, ainda me lembro. Aí eu disse, Geraldo, eu vou tirar, se ele considerar que foi prova de história, ele vai me dar 8, mas se ele considerar o português, ele só vai me dar 6, porque eu não sei escrever o Washington Luiz. O governo depois é o Washington Luiz, mas eu não sei da Revolução de 30, eu não sei, botei como eu pensei, o Washington, Otó, Luiz, para ver se ele... Aí ele considerou a história, ele considerou que eu queria, que eu sabia que era o Washington Luiz, agora não sabia fazer o nome. O nome Washington, que vem com WH, que vem com W, até hoje como eu gosto, manda documento para aqui, eu fico olhando as letras porque me esqueço, não sabe? Aí se lembra da prova de história, né? História do Brasil. Quem era o professor? Era Dr. José Abreu Filho. José Abreu, juiz da época, né? Era. E outra coisa também, viu, Ricardo, que até hoje eu me lembro, eu tinha 6 anos, parece que era. Aí eu era lá no sul de Léus, não sabe? No Encerrado nós morávamos. Aí fui para a escola. Aí quando chegou lá, mãe fez um caderno de papel de pautado assim. Aí a professora fazia as letras de lápis para a gente cobrir, não sabe? Aí quer dizer que aquela caneta de molhar no tinteiro. Ô, rapaz, aí eu vou cobrindo A, o B, quando chegou no W, ai, rapaz, por onde é que eu ia começar a cobrir o W? Aí botei a boca a chorar. Aí uma menina chorou e disse, professora, Mainá tá chorando. Aí a professora levantou, o que é, Mainá, que você tem? Eu não sei cobrir essa letra, professora. Aí ela chorou e disse, comece daqui. Aí eu comecei a cobrir o W. Aí ela disse, acertou agora? Aí ela tornou fazer outro. Aí eu acertei. Até hoje eu tô assim brincando, sabe? Aí eu faço um W. Me lembro assim. Aí a letra que eu mais brinco aqui assim numa folha de papel é o W. Porque foi que eu gravei. Marcado, né?
Participei também da escola técnica, que foi recém-inaugurada por intermédio do Dr. Elzio José de Alencar. Mas, diante de tanto tempo, eu me recordo apenas de 2 professores. A esposa do Dr. Elzio, que ensinava Histórias Gerais, e a professora Ivani, a imortal professora Ivani, né, que ensinava Matemática. Então, nós todos estudávamos na escola técnica, principalmente com esses professores. Com muita competência, ela sabia ensinar, com problemas, de certa forma, até um pouco difíceis, mas quando havia dificuldade para ser resolvida, ela ensinava e assim por diante. De forma que foi uma escola que começou numa época muito boa, porque as pessoas começaram a fazer novos esforços para estudar e tal, angariando novos recursos, conhecimentos, etc. A farda era uma camisa de uma comprida caque, uma gravata preta. E nós todos usávamos de forma correta, sem nenhuma divergência, todos usavam uniformemente, de modo geral, trazendo a escola sempre num patamar de disciplina. O senhor considera, Sr. Vivar, que a José de Alencar era uma escola exigente? O ensino era puxado? Um pouco puxado. Tanto assim que a história que a professora esposa do Dr. Elzio ensinava, eu me formei e ela era praticada na 3ª série ginasial, na época. Houve, na minha época, na conclusão do 5º ano, que era o ano que se encerrava o primário, a professora Ildete, que era realmente a professora desta classe, da qual eu participava, achou por bem convidar professores estranhos, apesar de ser da cidade, para fazer a banca examinadora, pelo fato de ter surgido um boato de que havia protecionismo. Como ela era uma pessoa realmente que levava a sério, ensinava com muita competência, convidou o pessoal e o pessoal aceitou. No caso, Dr. Guedes, que era da Cimenteira, Dr. Gui, que era do INCRA, Dr. Arlindo, que era do INCRA, a professora Elita, que era delegada na época, que era irmã do Dr. Nonato, a professora Ivani, também que estava ensinando, a professora Valquíria, ele também tudo mais, e assim como outros. Foi feito o exame e no fim de tudo, todos passaram. E ela ficou realmente satisfeita, muito satisfeita, a professora Ildete, porque ficou justificado que ela ensinava bem. Então todos passaram. A maior média foi 7,5, com certeza, mas todos passaram. E eu tive o privilégio de passar em 2º lugar, apesar de ser o mascote da aula. Da turma, né? Aí o senhor passou em 2º lugar. Uma banca exigente, né? Uma banca examinadora. Exatamente. Exigente essa, né? Exatamente. Considerando o ensino anterior a essa época, foi quando eu fiz parte do ensino primário com a professora Ildete Freire Cajaíba, né? E pude observar que ela era muito exigente, muito intransigente. Todos os alunos se mantinham num patamar de obediência, porque ela era muito intransigente nas coisas que fazia. E ensinava também com muito gosto, de formas que isso foi constatado no final do ano, quando houve a banca examinadora, que todos passaram. Não ficou nenhum que não passasse. E a professora que o senhor tem então no coração, né, de lembrança? Ildete. E isso deixou uma marca. Ela sempre fez com muito amor. Eu me recordo de uma coisa corriqueira, mas eu vou falar. Ela fazia um ditado, passeando entre as carteiras, e quando surgia algum aluno com a unha suja, ela batia a régua assim em cima da... precisa cortar. Então, tudo isso ela observava e as pessoas se amoldavam realmente às condições que ela queria. Sim, Sr. Vivar, e a respeito do Dr. José Abreu, né? Foi professor também do senhor, não é isso? Foi. Ele foi professor, inclusive, ali no posto de higiene, e eu me recordo da primeira aula dele. Foi uma aula de inglês, apesar de nós não sabermos escrever corretamente em inglês, mas ele pediu para fazer como soubesse. E o título foi o seguinte, foi um ditado: Robert at School, significa Roberto na escola.
E aí deu sequência, né, ao ditado que nós fizemos dentro das possibilidades de cada um. Na qualidade de aluno, na época, eu fui convidado para a aula inaugural do ginásio, a qual foi elaborada por Dr. Elzio. Ele tinha feito isso. Então, naquele momento, ele estava passando para todos alguns conhecimentos de ciências naturais, falando sobre saúde e etc. Naquele momento, ele falava passeando em uma área que ele podia fazer isso tranquilamente. Ele fez uma observação a uma meia dúzia de professores que estavam sentados na frente, pelo fato de estarem com as pernas cruzadas, dizendo ele que aquela posição poderia fazer mal desde quando o sangue não circulava a contento. Então foi observado como todos cruzaram as pernas, causou até um comentário ilusório do pessoal no momento. Daí por diante ele prosseguiu a aula e falando sobre diversos assuntos e depois terminou dando por inaugurado o colégio. Dr. Elzio, foi Dr. Gui, foi Dr. Guedes, foi Eduardo Prieto, foi Terezinha Prieto, foi professora Dinaí, me parece, não tenho muita certeza, professora Ivani. Era um time muito bom. Qual que o senhor mais admirava, o professor que o senhor mais gostava? Eram todos bons, Dr. Gui, Dr. Guedes, o chefe de tudo era Dr. Elzio, porque ele substituía qualquer um professor. Faltava um, ele substituía. Faltava outro, ele substituía. Fosse que matéria fosse. Dr. Elzio era... Hoje a gente pode chamar de gênio. Foi no posto de higiene, depois foi para onde era o açougue antigo. Na Praça da Bandeira? Na Praça da Bandeira. Os tempos que a gente passou lá valeu por um bocado de ano de colégio por aqui. Na primeira aula, me conta um pouquinho dessa primeira aula. A primeira aula, eu não sei dizer quem foi a primeira aula. Nas primeiras aulas teve Dr. Elzio, que foi quem abriu tudo. Tinha Eduardo Prieto, Terezinha Prieto, professora Dinaí, Dr. Guedes, Dr. Gui e o juiz que esteve aqui como José Abreu Filho. José Abreu Filho, eram esses aí. Dr. Elzio era quase um gênio, dava todas as matérias que faltava um professor, ele substituía, faltava um professor, ele substituía. E tinha aquilo, era assíduo, não perdia. E era promotor ainda? Promotor. E um orador de categoria. Usava bem a palavra, né? Usava, Ave Maria. Eu, quando jovem, estudei no Ginásio Livre, com o doutor no Ginásio Livre, que era ali na rua 13 de Julho. Ele era nosso professor, ele criou o Ginásio Livre, que com a finalidade de dar uma instrução aos jovens de Queimada. E eu participei. No ginásio, essa escola era composta de Dr. Elzio Ferreira de Souza, Dr. José Abreu Filho, Dr. Gui, Eduardo Prieto, tem a professora Lucinha Rego, filha de Popó. Dr. Guedes também? Dr. Guedes também, Dr. Guedes. E esses eram os nossos professores que até hoje eu me recordo e me lembro muito bem deles. Essa foi a escola inicial. Daí partimos para a escola José de Alencar. Essa já foi na Praça da Bandeira, onde era maior o ambiente. Era o antigo açougue municipal de Queimadas e nós trabalhamos para ampliarmos ele na construção, no melhoramento, para poder dar condições, dar um espaço melhor aos alunos. Aí continuou a escola José de Alencar, com os mesmos professores.
Desses aí, seu Abimael, qual é o professor que está guardado aí no coração do senhor? Ah, meu professor, todos estão no meu coração até hoje, né? Mas especialmente, em especial, o Dr. Elcio Ferreira de Souza, que além de ser meu professor, ele também me deu orientação no Centro Espírita, Filhos do Calvário, onde eu adquiri algum conhecimento literário. Foi muito bom. E a farda, seu Bima? Tinha farda? Tinha farda. A farda era caque com borboleta preta. E era uma escola exigente? A escola... Não, nós estudamos e nos preparamos, e no decorrer dos anos sempre as coisas vão se modificando. E os alunos que mais se dedicaram e que aprenderam mais, já substituía às vezes algum professor. E isso, nós às vezes, dias que o professor não ia, nós, tendo conhecimento melhor, dava àqueles que tinham menos conhecimento. Até latim tinha lá, seu Bima? Ensinava latim? Estudamos latim, até as 4 declinações do latim. Quem era seu professor? Meu professor era o Dr. Elcio Ferreira de Souza. Matemática era o Prieto, o Eduardo Prieto. Eduardo Prieto, né? Eram todos assim de nível superior, né? Todos de nível superior. Foi muito bom. Dr. Gui era matemática. Dr. Gui é o engenheiro do Derba. Ele era engenheiro, né, senhor? Era engenheiro do Derba. Muito bom. O senhor acha que essa escola foi importante para a sua vida, senhor? Para mim foi importante, que até hoje eu me recordo dos ensinamentos dele. Foi muito importante. Ido para o Colégio Municipal de Queimadas, onde Dr. Elcio Ferreira de Souza fez a aula inaugural. E nós todos participamos. E continuamos estudando até quando se transformando assim na escola estadual, até no registro estadual. O estudo nos eleva. Sem o estudo, ninguém vai à frente, eu tenho a dizer, porque ele dá conhecimento, dá novos conhecimentos a nós. E nós até gostamos, eu mesmo gostei muito de decorar, assim, poema de Castro Alves, para eu sentir o potencial que Castro Alves tinha. A gente às vezes lê um verso de Castro Alves e nada entende na primeira vez, mas na continuação, a gente tendo interesse, aí a gente vai vivendo o verso. E aí a gente se torna fã. Eu mesmo sou fã de Castro Alves. Num verso que ele disse assim, ele, sendo jovem, pobre, Castro Alves, ele tirou uma garota para dançar. A garota era rica. Então ele, sendo pobre, num salão de dança, ele se dirigiu à jovem e tirou para dançar. Ela, muito orgulhosa, não aceitou. Aí ele responde: deixa-te disso, criança, deixa de orgulho, sossega. Olha que o mundo é o oceano onde o acaso navega. Deixa-te disso, olha bem, a sorte da neguitira. Sangue azul em voz fidalgo nesse século é mentira. Pelo direito para esmagar o preceito da fidalguia civil. E decorei desse ginásio e até hoje não saiu do meu espírito. Obrigado.